amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, e o Spook aqui novamente para continuarmos nossa incrível playlist de sábado, onde nós falamos sobre histórias budistas, koans, parábolas, coisas interessantíssimas que aconteceram há muito tempo atrás e que hoje refletem em nossa vida. Eu sempre falei, o mundo é cíclico. As melecas que nós fizemos no passado, elas sempre se repetem. Afinal, nós estamos lidando com o mesmo elemento, o ser humano. O ser humano não muda, continua igual. Passa-se ano, sai ano, fazemos as mesmas coisas erradas. Bom, obviamente nesses finais de semana, nós estamos trabalhando o conceito de viver é morrer e morrer é viver. Tio Spook, eu vou morrer, claro que vai, todos nós vamos, enquanto você está vivo, delicie-se com essa coisa linda chamada vida. Claro, não vai usar droga, não vai fazer meleca, não vai, coisas erradas, mas vai comer uma pizza de chocolate com seus amigos, vai dar boas risadas, vai assistir bons filmes, vai ler bons livros, vai manter a sua saúde esbelta igual a minha, não é mesmo? Bom de boca, né? Não parece o bom de boca? Não, ele é loiro. Mas um dia a gente chega lá. Então é o seguinte, nós vamos continuar lendo o capítulo de um livro. Esse livro chama-se Viver é Morrer, Morrer é Viver, e traz histórias, traz coisas interessantes além das histórias, mas traz princípios ligados ao budismo tibetano, o qual é uma das religiões mais antigas do mundo, uma das religiões mais impressionantes e que traz muitos princípios de filosofia, de estudos filosóficos sobre o eu, o não eu, a ausência do eu. Onde está o eu? Não me importa, deixa o eu para lá. Coisas interessantes sobre a mente, como nós trabalhamos a nossa mente ao longo da nossa existência. Lembre-se, a mente é quem determina os fatores da sua vida. Ela que gera suas emoções, ela que interpreta suas emoções, ela que faz você surtar, ela que faz você agir de maneira errada ao longo de toda a sua existência. Vamos lá. Existe um princípio dentro do budismo que é muito interessante, que a gente chama de tomada de refúgio e a geração de bodhicitta. Eu vou ver como é que o autor trabalha isso para a gente poder explicar para vocês como o budismo se alicerça dentro de princípios ligados à compaixão, o ensinamento da compaixão, como trabalhar as técnicas compassivas e como você pode criar laços com o budismo pré-determinando condições para que você realmente se mantenha dentro de um caminho reto, ok? Para os budistas, a resposta mais simples para a pergunta como devo me preparar para a morte é tomar refúgio e gerar a bodhicitta. O princípio fundamental da sua preparação para a morte é tomar refúgio, o que vai apresentá-lo a muito do que é preciso saber e fazer. Ao fazer surgir a bodhicitta, que é uma palavra que designa a compaixão, ou atos compassivos do ser humano, ok? Ao fazer surgir então a bodhicitta e pesar grande, você encontrará coragem e determinação para continuar trabalhando em prol da sua meta de iluminar todos os seres sencientes, incluindo você mesmo, aconteça o que acontecer. Iluminação é uma palavra complicada, onde tem muitas pessoas que não entenderam nada a respeito desse tema e acham que iluminar é se transformar realmente, num ser suprassumo além da sua imaginação. É fazer com que a pessoa saiba voar, solte raio pelos olhos, coisas desse tipo. A iluminação é simplesmente a percepção das relações entre um indivíduo e o samsara, ou seja, a sociedade que ele está inserido. O que acontece? Muitas pessoas ficam imersas ao mundo que nós chamamos do daydream. Eu estou lendo um livro muito legal que fala sobre isso, sobre estar sempre sonhando. Nós nos relacionamos com uma sociedade perante a muitos aspectos. A sociedade ela coloca regras desde que nós nascemos. Você nasce em um ambiente onde você tem as regras dentro da sua casa, as regras de conduta de uma sociedade, regras na escola, regras na faculdade, regras no relacionamento, regras em todos os aspectos. Ok, então você já nasce completamente limitado dentro do seu ir e vir. Não estou fazendo juízo de valor, estou trazendo uma realidade, tá? Muito bem. Existem regras colocadas para comportamentos de meninos e de meninas. Isso a gente já sabe.
Existem regras sobre quem você tem que ser. Então você nasce, sua família já fala, vai ser médico, vai ser um engenheiro, vai ser um cientista, vai ser um astronauta. Você já nasce sobre condições de uma família que quer que você seja o que eles querem que você seja. Ah, tem que ser milionário. Ah, tem que casar, tem que ter filhos. Ah, você tem que ter riqueza. Eu quero que você tenha o carro mais caro, eu quero que você more no lugar mais rico, mais caro do mundo. Eu quero que você mostre para os outros que você é melhor. Eu quero que você se perfaça, que você realmente seja melhor que todo mundo. Esse é o mundo das ilusões. É um mundo em que as pessoas elas tentam alcançar objetivos porque outros querem que você faça, e não necessariamente os objetivos que você quer. Às vezes você só quer ser um pescador, às vezes você só quer, sei lá, ser um bombeiro, às vezes você só quer ficar no seu canto, fazendo trabalhos pontuais para ter um dinheiro pontual para pagar suas dívidas, para ter um lugarzinho legal para você morar, uma kitnet que te dê uma simples proteção. Ou às vezes você não quer ter nada, simplesmente como os grandes mestres da Índia, o cara anda nu na Índia. Anda nu. Ninguém fala nada. Por quê? Porque ele mora na rua, o teto dele é o mundo inteiro. Ele não tem as roupas do corpo, porque a pele já é o suficiente para protegê-lo. Teoricamente, a pele é a sua roupa. É onde está comportada a sua consciência, ou seja, a sua consciência está dentro, fechada, isolada pela sua roupa. Então nós predeterminamos condições desde o nascimento até a morte do indivíduo. Isso são as relações que nós predeterminamos e estabelecemos junto ao samsara. E claramente, toda a loucura que nós passamos desde o nosso nascimento até a nossa morte surge. Nossa depressão, tristezas, mágoas, frustrações, vícios, comportamentos errados, atitudes erradas, escolhas erradas, tudo aquilo que mexe com o emocional do ser humano vai perfazer desde o seu nascimento até a sua morte. E isso faz com que o jogo da vida ele seja jogado de uma maneira ou extremamente radical ou pisando em ovos. Porque quando uma pessoa tem a sua iluminação, ele entende as relações de ação e reação predeterminadas pela vida. Então ele sabe exatamente que tudo aquilo que ele fizer vai se voltar contra ele. Tudo aquilo que ele agir de maneira errada vai ter uma resposta contra ele. Então o estado iluminado é simplesmente uma pessoa que percebeu essas relações de causa e efeito e passa só a observar como uma terceira pessoa as relações de uma sociedade. E não fazendo juízo de valor, não fazendo com que a sua mente domine as suas emoções e agindo de uma maneira frenética ou enérgica ou de uma maneira tão agressiva sobre como conduzir a sua vida. Ele simplesmente observa, ok? O estado de iluminação não é criar deuses, que vocês é que cultuam deuses e adoram deuses, tá? O estado de iluminação é simplesmente uma pessoa que entendeu as relações causais da sua existência e predetermina, então, o que é correto e o que pode ser feito ou não. Tem uma passagem dentro de um dos sutras que fala exatamente isso, sabe? Não pense, porque um pensamento ele pode até gerar uma ação. Evite pensar para evitar gerar ações, ok? É a mente dual e não dual. A disposição de morrer e renascer bilhões de vezes para continuar ajudando seres que estão sofrendo colocará em perspectiva sua própria morte. Mais tarde, quando encarar a morte, ela passará um pouco mais de contratempo do que um contratempo em vez de um imenso obstáculo. À medida que sentir a morte cada vez mais próxima, pense na bodhicitta e contemple-a tanto quanto possível. Novamente, a bodhicitta ela é ensinada dentro dos templos budistas. É algo que o lama passa. Então, assim, no cristianismo você não vai ver isso, no espiritismo você não vai ver isso, você não vai ver isso no judaísmo, são conceitos budistas, de como você pode lidar, criar e fazer com que a bodhicitta flua dentro de você para com a sua existência, para com a existência dos demais e para poder ter realmente um equilíbrio dentro do seu universo. O que é o seu universo? Tudo aquilo que compõe a sua vida. O Dalai Lama sempre falava isso, né? Se cada indivíduo se preocupasse com o seu quarteirão e fizesse coisas boas no seu quarteirão, o mundo inteiro vibraria coisas boas. Mas as pessoas não estão preocupadas em fazer coisas boas. As pessoas estão preocupadas em fazer trabalho de destruição, trabalho de amarração, pacto com não sei o quê. É isso que as pessoas querem. Bom, no início ela pode parecer falsa, mas isso acontece apenas porque você não acredita que seja capaz de fazer surgir a bodhicitta genuína.
Nesse estado mental, é fácil se desapontar consigo mesmo e sentir-se como uma fraude. Pare de pensar assim. Tudo que você precisa para gerar a bodhicitta é o desejo de fazer os outros felizes. E você tem esse desejo, algumas pessoas não têm. Você é generoso e bondoso. Ao longo da vida, muitas vezes você fez muitas pessoas felizes e fazer os outros felizes o deixou feliz. Lembre-se disso tudo, pois é a prova de que você tem a habilidade e a capacidade de querer fazer todos os seres sencientes felizes. Confie na sua habilidade. Faça surgir e devolva esse sentimento ou desejo de ajudar a todos. Claro, às vezes você terá vontade de dirigir o seu BMW pelas autoestradas da Alemanha pela última vez, ou ver uma mala muito querida, ou ao ver uma mala muito querida, talvez sinta vontade de ir à Índia antes de morrer, ou deseje viver o suficiente para ir a um casamento de sua sobrinha rechonchuda ou do seu sobrinho magricela. Nessas horas é importante contemplar a bodhicitta absoluta. O que é a bodhicitta absoluta? A gente já vai falar sobre isso. Mas a Índia só existe para aqueles que sabem a existência da Índia. Veja, tem pessoas que não necessariamente sabem da existência de muitos lugares do mundo. Então a mente ela não cria vontades. Não criar vontades é você ficar limitado somente àquilo que é útil para você. Trabalhar com poucas ferramentas é ótimo. Veja, muitas pessoas têm centenas e dezenas de redes sociais, né? Você vive arbitrando nas redes sociais, você vive sempre querendo agradar, estar presente em todas as redes sociais. Isso faz com que a sua mente entre numa loucura. Isso faz com que você entre em princípios de depressão e frustração. Por quê? Porque você nunca vai conseguir agradar a todos. Nunca. Eu conheço canais no YouTube que vivem querendo agradar a todos, vivem querendo que as pessoas o idolatrem, que o cultuem. É sério, tem canais no YouTube que seus youtubers fazem com que as pessoas passem a admirá-lo e a cultuá-lo. Essa pessoa não aceita a rejeição, não aceita a frustração, não aceita o desapontamento. Ela quer fazer tudo o que as pessoas mandam e agir de acordo com o que as pessoas querem que ele seja. Essa pessoa é um vazio por dentro. Ela não tem capacidade intelectual, ela não tem capacidade de inteligência, ela não tem percepção de nada. Ela é simplesmente um vazio, um pau mandado das pessoas para ganhar likes e views. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer as pessoas pensar. Poucas pessoas pensam. Poucas pessoas saem da sua caixinha, a maioria fica acomodado como um rato de laboratório, simplesmente fica girando ali na sua rodinha e não sai disso. Quando a gente traz teólogos liberais, quando a gente traz estudos de teologia para as pessoas, ou mesmo traz o budismo para vocês, é para que vocês consigam ver religiões sob a ótica de pontos de vista que você nunca viu. Isso me faz ser penalizado na plataforma? Claro que faz, mas eu tô nem aí. Por quê? O meu compromisso é com as pessoas, para que as pessoas olhem e falem, porra, eu não conhecia a teologia liberal, ou eu não conhecia o budismo, ou eu não conhecia tal religião. O meu compromisso é fazer com que as pessoas vejam o que realmente ocorre por detrás das religiões e parem de idolatrar e cultuar coisas que não existem. A maneira como eu coloco e à medida que eu vou colocando isso, eu vou perdendo inscritos. Por quê? Porque quando você mostra que a fé daquela pessoa não é da maneira como ela quer que seja, não é como ela é como ela quer que seja, ela sai e vai atrás de canais que dizem para ela o que realmente ela tem que acreditar, e não o que está por detrás da sua crença. Hoje nós vivemos em um período de religiosidade falsa. Hoje nós vivemos em um período de falsas crenças, de falsas idolatrias. Passam a idolatrar pessoas e não realmente ir atrás de ideias. É isso que está acontecendo. Nós estamos idolatrando pessoas e não indo atrás de ideias. Ideias mudam o mundo, pessoas não mudam o mundo. Por que pessoas não mudam o mundo? Porque as pessoas querem ser cultuadas e admiradas pelo que elas são hoje e não pelo que elas vão agregar de valor daqui a 10, 20 anos. Elas não mudam as pessoas, elas entram no que as pessoas querem que elas sejam hoje. Mudar as pessoas é mudar o mundo. Fazer com que as pessoas aceitem quem você é como um Deus encarnado na Terra, ou seja, ela passa a ser cultuada, essa pessoa não muda as pessoas. Ela faz com que simplesmente as pessoas tenham uma fé cega. Esse é o ponto. Vamos lá, bodhicitta absoluta. O que seria uma bodhicitta absoluta?
Será difícil pensar sobre bodhicitta absoluta quando estiver morrendo e no momento da sua morte. Então pense sobre o assunto enquanto você ainda está vivo. Pense o seguinte: a vida é uma projeção, a vida é uma miragem, a morte é uma projeção, a morte é uma ilusão. O nascimento é uma projeção, o nascimento é um sonho. Essa própria existência é uma projeção, esta existência é um sonho. Até o sabor do café é uma projeção, até o café é uma ilusão. É pesado, mas vamos tentar ver até onde o autor vai. Lembre-se da natureza ilusória do samsara, que a gente já falou anteriormente. Por mais forçado ou falso que isso pareça, as ideias muitas vezes parecem falsas até que você se acostume com elas. Falsificar é a melhor preparação para o momento da morte, e na morte você realmente vai precisar reunir toda a sua coragem. Lembrar que a vida é tão ilusória quanto o sonho nos ajuda a perceber que a vida e a morte são pouco mais do que um pesadelo. A vida e a morte são ilusões, mas isso não significa que não existam. O café tem gosto de café, não de suco de laranja. O ouro é ouro, não é latão. Aceitar que a vida e a morte são ilusões é reconhecer que tudo o que vivemos e sentimos é uma projeção humana. E é isso que é importante. Tudo que você está vendo ao seu redor é uma projeção humana. O que é uma projeção humana? É o que eles fazem com que você acredite, mas não é só o campo das ideias. Veja, se você lê o Estadão, o Globo, a Folha, o Valor Econômico, Gazeta Mercantil, não sei nem se existe, mas você vai ver que jornalistas escrevem sobre o mesmo tema com pontos de vista diferentes. Se você recebe informações do UOL e da Jovem Pan, você vai ver que são coisas completamente opostas. Não existe bom senso entre esses dois, no sentido de o UOL ele vai colocar as pessoas dentro de uma ótica que eles acreditam. E a Jovem Pan vai trazer pontos de vista sobre o que eles acreditam. Isso é o mundo das ilusões, porque você não sabe qual é a verdade. A verdade, então, ela é o qual? Não se sabe. Você vai transitar entre dois pontos de informação que são pontos de ilusão, porque cada mente vai trazer para você uma linha de raciocínio, a qual a sua mente vai tentar se aproximar ou pelo discurso bonitinho de desses veículos de comunicação, ou da maneira como eles colocam para fazer com que a sua mente passe a acreditar nisso. Claramente, uma mente racional, uma mente que tem bom senso, vai para veículos de comunicação que têm o mesmo campo de pensamento. Infelizmente, a grande maioria da população não possui o campo racional tão refinado e tão elucidativo para pensar da mesma maneira. Cada um vai agir dos seus extremos. Esse é o mundo, realmente, das falsas impressões. Um café, ele vai ter um gosto para você, mas para outras pessoas ele vai ter outro gosto, porque a maneira como a pessoa degusta, a maneira como a pessoa percebe o gosto do café é diferente. Quando um lama perguntar para você qual é o gosto do chocolate, você não sabe qual é a resposta. Qual que é o gosto de chocolate? Chocolate, mas chocolate não é um gosto. Qual é o gosto do chocolate? Você entende? A interpretação como a sua mente gera e ela cria valor a as suas papilas degustativas, né? É você que gera, é a sua mente que predetermina, é a sua mente que diz que o ouro é valioso. Por quê? Porque assim a pessoa quer. Por que o ouro é mais valioso que o ar, ou que a água, ou que uma árvore, ou que um cachorro? Porque quem predetermina os valores é a sua mente. A sua mente que coloca nomes, a sua mente que julga, a sua mente que cria valores. Ok? E à medida que vai criando valores, predeterminam-se então condições para esse mundo. Esse mundo então torna-se um mundo das ilusões. Por quê? Porque ele foi criado e moldado por mentes iguais à sua. Embora tenham valores diferentes, é uma mente humana que cria projeções para uma realidade, cria possibilidades para que a sua mente exista em decorrência da mente criada e criativa de outros. Você entendeu? Quando você joga um jogo de videogame, você está jogando uma mente de um ser humano que criou um jogo para te desafiar. É a sua mente contra a mente de um terceiro. É o mundo das ilusões. É o mundo de um pensamento que cria alguma coisa para o seu pensamento e entrar em uma imersão para vencer o pensamento daquele que o criou. Isso é o mundo das ilusões. Fora as emoções.
Quando você coloca as suas emoções são completamente um mundo das ilusões. Quem precifica, por exemplo, eu acho isso algo completamente surreal. Quando uma pessoa está andando no shopping, por exemplo, uma pessoa consegue ver a marca da calça jeans da pessoa. E ela precifica se uma pessoa é rica ou não, olhando para a calça jeans de um indivíduo. Eu acho isso absurdo. Eu não consigo ver valor em roupa, mas as pessoas conseguem. As emoções fazem com que a sua mente predetermine, então. Você vai querer criar valor sobre um indivíduo mediante se ele tem um barco, se não tem um barco, se tem uma casa, não tem uma casa, se ele tem dinheiro, não tem dinheiro. As suas emoções vão se fazer maior ou menor mediante a precificação da sua mente. As suas emoções, elas vão agir de acordo com, obviamente, aquilo que você cria valor. Você vê um iPhone na sua frente, é diferente de você ver um Samsung. As pessoas podem criar valores mediante todas as emoções que você coloca dentro de um objeto. Vocês entendem? As frustrações, as decepções, as amarguras da vida são criadas pelo mundo da ilusão de você não conseguir alcançar seus objetivos mediante o que os outros predeterminaram. Seja num relacionamento, seja num fator de escolaridade, seja em alcançar notoriedade em redes sociais e o que for. Quem vai predeterminar isso é a sua mente e suas emoções. Lembrar que a vida é tão ilusória quanto o sonho nos ajuda a perceber que a vida e morte são pouco mais do que um pesadelo. A vida e morte são ilusões, mas isso não significa que não existam. Novamente, quem vai predeterminar que a vida, que a morte é ruim, é a sua emoção. Por quê? Por que existe a questão de predeterminar que a morte é ruim? Porque você vai estar abrindo mão de tudo aquilo que você conquistou ao longo da sua vida. Agora, olhe para você e me diga, o que você conquistou ao longo da sua vida? O que? Primeira coisa que você vai pensar é grana. Segunda coisa é não gastar a grana. Você percebe? A matéria criada pelo mundo do pensamento de uma pessoa que falou, vamos criar uma moeda de troca. Essa moeda de troca vai ser o dinheiro. Esse dinheiro vai ser o mais-valia de uma sociedade. Esse mais-valia é o que vai predeterminar se eu vou te chamar de sim, senhor, ou simplesmente o você. O poder intrínseco ao dinheiro predetermina o seu título. Você já percebeu isso? À medida, então, que a morte se aproxima, o que predetermina se uma morte é ruim ou é boa são os seus bens. É aquilo que você se alicerçou em vida. São coisas que você não fez e gostaria de fazer. E geralmente as merdas são aquelas coisas que você gostaria de fazer. Sabe? Porra, mas eu não sei, cara, eu não fiz uma orgia ainda, eu não fui pra Noronha fazer aquela putaria, eu não consumi drogas, porra, eu gostaria de ter uma vivência com drogas. Por quê? Porque quem predetermina o final da vida é o seu mundo ilusório da matéria. Se você não tiver matéria, ou simplesmente existir com a sua própria roupa do corpo, como os grandes mestres budistas faziam, os grandes professores mesmo, onde eles iam de um lado para o outro para ensinar as pessoas, e simplesmente existindo com o seu porta-sadhana, suas práticas e um japamala no bolso, para eles vão olhar e vão falar, porra, vou para uma próxima vida e eu vou carregar toda a bagagem de conhecimento que eu adquiri nesta para uma próxima. A matéria não vai ser levada. Caixão não tem gaveta para você colocar seu dinheiro. E mesmo que tivesse, você pode ter certeza que um dia alguém vai arrombar o caixão e vai roubar a sua grana. Vocês entendem? A mais-valia não é um mundo de ilusões criado por uma sociedade. A mais-valia é aquilo que está dentro de você. É aquilo que realmente você vai levar para uma próxima vida, que são os fatores ligados à sua consciência. Tudo aquilo que você viveu de coisas boas, todo o conhecimento que você adquiriu, o caráter que você manteve, tudo aquilo que você conquistou na sua vida. A morte, ela não é o final da vida, ela é o início de uma próxima. Entenderam? Bom, a gente já falou aqui 24 minutinhos, eu espero que vocês tenham entendido o recado, e a gente vai depois para uma próxima etapa aqui, muito legal, um texto muito bom que eu já estou vendo aqui, tem coisas que eu não vou poder falar, já estou vendo aqui, mas beleza.
Bom, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Claro que eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não sou vidente, eu não sou um paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, então nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. É só você clicar em algum desses links e você vai ser levado a alguma pagininha. E aí você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. E como eu sempre digo ao final desta playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.